Olá, seja bem-vindo ao misterioso, emocionante e divertido reino das exatas. Eu sou o professor Leonardo, o Prof. Léo, e eu te convido para juntos aprendermos física. E hoje nós aprenderemos ponto material, corpo extenso e referencial. Partiu! Seiya, não se renda. Seiya, levante-se! Seiya, resista! Então vamos lá para a matéria de física de hoje. Mas antes, se você não é inscrito, inscreve. Se você curtiu o vídeo, curte, compartilha. Compartilha nem que seja para dizer que não é interessante, não é legal, mas compartilha, tá certo? E não esquece de comentar, talvez você gostou de alguma coisa, alguma dica, alguma sugestão, alguma crítica também é bem-vinda. Então não esquece de comentar o que você achou, está achando dos vídeos e principalmente desse vídeo, tá certo? Então vamos lá, primeiramente eu vou escrever com o editor de texto, porque a minha letra é horrível, tá certo? Eu gravei um vídeo, escrevi com a caneta, mas não foi escrever mesmo digitar, tá certo? Então nós vamos começar com ponto material, tá certo? Ponto material. O que quer dizer um ponto material? Ponto material é todo aquele objeto que você está estudando que pode ser desconsiderado as suas dimensões. As suas dimensões não irão interferir, tá certo, no estudo da física, vamos colocar assim. Então lá, suas dimensões, já conserto, não interferem, tá certo? Eu chamo a atenção para a seguinte questão. Observação. A massa não é desprezível, ok? Desprezível. E também você pode ver o termo partícula. Partícula. Uma partícula é a mesma coisa que ponto material, tá certo? Partícula porque dá a ideia de um pontinho só, né? Você pensa a questão na química mesmo. Então lá, ponto material, as suas dimensões não interferem, tá certo? Observação, a massa não é desprezível, tá certo? Vamos supor que eu tenho hoje, creio que 89 quilos. Se eu for considerado um ponto material, eu ainda possuo os meus 89 quilos de massa, certo? Se eu for considerado um corpo extenso, nós vamos ver lá como é que é essa questão das considerações, eu ainda tenho 89 quilos. Não é por causa que eu sou um corpo extenso que o meu peso vai triplicar de tamanho. O meu peso não, a minha massa vai triplicar de tamanho. E não é porque eu sou considerado um ponto material que eu vou pesar algumas gramas, tá certo? Então tenham isso em mente, beleza? Além do ponto material, nós temos corpo extenso. Corpo extenso. Aí vai por analogia, né? Se no ponto material as dimensões não interferem, o corpo extenso, as dimensões, invoquei que dimensões é concedido, interferem, tá certo? De alguma forma, quando você fala corpo extenso, o tamanho, a dimensão do objeto vai interferir em alguma coisa, você não vai poder desprezar, você tem que levar em consideração, tá certo? Beleza? Essa relação entre ponto material e corpo extenso, isso tudo vai depender do nosso referencial, tá certo? O referencial manda em tudo na física, praticamente quando nós vamos estudar a questão, até vou adiantar, né, de repouso e movimento, depende o referencial. Ponto material, corpo extenso, depende o referencial, tá certo? Então o que seria o referencial? O referencial é todo o objeto que é escolhido, né? Você escolhe um objeto e a partir dele são feitas as observações. O que é observação? Não é que eu vou escrever assim, ó, observação, tal. Não. Eu vou escolher alguma coisa como meu referencial e a partir dali eu vou analisar fisicamente o que acontece com os objetos ao seu redor. Seres humanos, animais, planetas, terra, enfim, coisas que podem ser comparadas, certo? Então, referencial é todo objeto que é escolhido
como seu referencial, não quis escrever, seria muito redundante, e a partir dele são feitas as observações, ok? Eu vou dar pausa aqui no vídeo, vou ir para outra tela, tá certo? E nós vamos ver essa questão de ponto material corpo extenso, beleza? Já vem. Então vamos lá, ó, questão de corpo extenso e ponto material. Eu te pergunto, casa é um ponto material ou um corpo extenso? Eu posso desconsiderar o telhado, as paredes, as portas, as janelas, a casa como um todo. Eu posso desconsiderar suas dimensões? Porque se eu puder desconsiderar, é um ponto material. Mas se eu não puder desconsiderar, é um corpo extenso, tá certo? Aí você vai falar, tá, mas uma casa em relação ao quê? Você tem que perguntar. Vamos supor aqui, ó, se eu tiver uma casa tomando como referência uma formiga. Uma formiga tem em média, claro que pode variar de espécies de formiga. A formiga tem em média 3 milímetros de altura, ok? 3 milímetros. Pega uma régua aí, ó, pausa o vídeo, vai lá, pega uma régua e olha 3 milímetros. São 3 risquinhos daquele pequenininho. Aquilo é uma altura de uma formiga, vamos dizer assim, básica, ok? A casa, em média, ela tem uma altura de 3 metros. 3 metros, tá certo? 3 metros. Agora eu te pergunto, a casa, tomando referencial a formiga, ela é um corpo extenso ou uma partícula? Ela é um corpo extenso, tá certo? A formiga em relação à casa é uma partícula, porque olha o tamanhozinho da formiga em relação à casa. Olha a casa em relação à formiga, ok? As dimensões delas. Não, mas eu não posso, caramba. Então vamos lá estudar a questão de corpo extenso e partícula. Primeiro eu coloquei aqui a casa. Só que só a casa não tem como eu saber, tá certo? Eu tenho que ter alguma coisa para comparar, eu tenho que ter um referencial. Aí eu peguei aqui, a título de curiosidade para nós, eu peguei uma formiga, tá certo? A formiga tem em média 3 milímetros de altura. Se você pegar a sua régua aí, ó, são 3 risquinhos daquele pequeno. Uma casa ela tem 3 metros de altura. Lembrando que 1 metro tem 1000 milímetros. Então a casa são 3.000 milímetros, enquanto a formiga tem 3 milímetros, tá certo? Ou seja, a casa é 1000 vezes maior que a formiga. Se eu tomar a formiga em relação à casa, ela é um ponto material, um corpo extenso. Ela é um ponto material. Olha o tamanhozinho da formiga em relação à casa, tá certo? Olha o tamanho da formiga em relação à casa. Ela pode andar livremente, que não vai atrapalhar em nada na casa, tá certo? Tanto que elas andam aí, às vezes você nem vê as formigas que estão andando na sua casa, ok? Então olha só, a formiga em relação à casa, tá certo? Formiga é um ponto material, ok? Eu peguei outra aqui, ó. E se eu pegar, por exemplo, o estado de Minas Gerais, tá certo? Se eu pegar o estado de Minas Gerais. Aí agora eu vou falar assim, poxa, a casa em relação ao estado de Minas Gerais. Peguei Minas Gerais porque eu sou mineiro. Estado de Minas Gerais. A casa, ela é um corpo extenso, é um ponto material. Olha as dimensões do estado de Minas Gerais. Olha as dimensões dessa casa. As dimensões da casa podem ser desconsideradas, tá certo? Nesse caso, então, a casa ela é um ponto material em relação ao estado de Minas Gerais, tá certo? Ok?
Agora vamos supor aqui, eu esqueci de pegar a foto, né? A foto de um elefante. Se eu pegar o elefante e comparar o elefante à casa. Um elefante ele tem de 5,5 metros a 6,5 metros de altura. Eu posso desconsiderar o tamanho de um elefante ao colocar esse elefante na casa? Não. Então, nesse caso, o elefante é um corpo extenso em relação à casa. Repara que se você tentar colocar um elefante dentro de uma casa, você vai estragar sua casa. Porque as dimensões dele são bem grandes, tá certo? Até mesmo maior do que a própria casa. Ah, professor, então tem que ser somente com dimensões maiores? Não. Vamos supor que a casa tem 3 metros de altura e o elefante tem 2,5 metros. 2,5 metros já atrapalha, tá certo? Se atrapalhou as dimensões do elefante e irá atrapalhar os aposentos da casa, não. Aí o elefante em relação à casa é um corpo extenso, ok? Eu peguei aqui outro, ó, famoso carro estacionando, tá certo? Um carro estacionando, ó o referencial, estacionando. Ele é um corpo extenso ou um ponto material? Quando ele está estacionando entre dois carros, um carro estacionando entre dois carros, ele é um corpo extenso. Se ele não tomar cuidado ali, ele vai bater nos dois carros, ok? Então esse carro preto é um corpo extenso. Porém, contudo, entretanto, todavia, e se não tiver carro nessa parte para estacionar? Ele vai ter dificuldade para estacionar na questão de carros atrapalhando ele? Eu estou falando isso porque você pode falar assim, se ele passar em cima do meio fio, ele atrapalhou. Não, eu estou considerando objetos. Como ali não tem objetos para atrapalhar esse carro, provavelmente ali não importa o tamanho dele. O tamanho desse carro nessa segunda foto aqui, deixa eu até separar. O tamanho desse carro aqui não vai atrapalhar estacionar, tá certo? Então nesse caso ele é considerado um ponto material, tá certo? Ó, corpo extenso, ponto material. Eu trouxe aqui né? Esse aqui eu gosto bastante de falar ele, porque em um só, a Terra, no caso, que nós vamos estudar, ela pode ser duas coisas, depende do meu referencial. Tá vendo como é que é? Nós sabemos que a Terra ela tem os dois movimentos básicos dela. Não sou professor de geografia, mas isso a gente tem que saber, é básico, ok? Translação, ela dá uma volta em torno do Sol. Nós sabemos que quanto tempo que ela demora para dar uma volta em torno do Sol? 365 dias e 6 horas, em média. Por isso que de 4 em 4 anos nós temos acréscimo de um ano. Inclusive esse ano de 2024 ele é bissexto. O mês de fevereiro ele tem 29 dias. Ok? Então olha só, se eu tomar a Terra e perguntar para você, tomando o Sol como referencial, a Terra, ao rodar em volta do Sol, ou seja, o movimento de translação da Terra, a Terra é um ponto material ou um corpo extenso? Você pode pensar que nessa foto ela é um corpo extenso, porque ela está quase encostando no Sol. Mas essa imagem, a famosa vinheta do McDonald's, são imagens meramente ilustrativas. Se você pesquisar aí, você vai ver que a Terra dista do Sol 149, aproximados 150 milhões de quilômetros. É muita distância do Sol. Isso seria um raio. Se você fizer 2 Pierre aí, você vai ver qual que é o tamanho do comprimento, né? Isso daí vai entrar outras coisas. A trajetória não é circular, perfeita, mas enfim, ela é mais achatadinha. Enfim, o movimento de translação, a Terra tomando o Sol como referência, ele é um ponto material ou um corpo extenso?
ela é um ponto material. O tamanhozinho dela em relação ao Sol é pequenininha, a mesma coisa que comparar um elefante com uma formiga, ok? Porém, entretanto, contudo, todavia, se eu pego a própria Terra no seu movimento de rotação como referência, o referencial é ela rodar em volta dela mesma, é o movimento de rotação. A Terra, ela é um ponto material ou um corpo extenso? Ela já é considerada um corpo extenso, porque a sua própria dimensão, o seu próprio tamanho, ao girar em torno dela mesma, vai criar o quê? Dia e noite, tá certo? Dia e noite. Conforme ela vai rodando ao redor do Sol, vai tombando o seu eixo para frente ou para trás, nós teremos as estações do ano. Isso tudo no movimento de rotação e ao redor também do Sol, tá certo? Mas o movimento de rotação não pode ser desprezado o tamanho da Terra, ok? Beleza? O Sol é um corpo extenso em relação à Terra? Sim. Mas o Sol em relação à galáxia? Ele é um ponto material. Está vendo que dependendo do seu referencial, nós podemos ter que o mesmo objeto, ele pode ser uma partícula ou um ponto material, são duas coisas iguais, tá certo? Ou ele pode ser um corpo extenso. Fechou? Para finalizar, o seguinte: quando o exercício não te falar quem é o seu referencial, você tem a obrigação de ter na sua cabeça que ele adota a Terra, o planeta Terra, como referência, certo? Então, se eu falar assim para você, esse celular, ele é um ponto material. Por quê? Eu não te dei a referência. Então, a referência é a Terra. Ok? Beleza? Então, professor, tudo que está na Terra vai ser um ponto material quando eu não disser qual o referencial? Provavelmente sim. Não vou falar que 100%, que sei lá o que você está pensando aí. Né? O centro da Terra em relação à Terra. O centro da Terra, aí já é outra coisa. É um corpo extenso, você não pode desprezar o centro da Terra. Ok? Firmeza? Então é isso, tá certo? A aula de hoje sobre ponto material, corpo extenso e referencial. Fixem bem referencial, que é a base da física, para esse início de física. Ok? E se você puder, contribua me ajudando, tá certo? Eu agradeço bastante, é interessante, me ajuda a estar continuando, melhorando, né, o meu próprio notebook, que está fazendo bastante barulho. Mas é uma forma de você também estar me ajudando, tá certo? Um abraço dessa vez, verdadeiramente, tá certo? No céu uma constelação escolherá um vencedor, brilhando não se extinguirá até cumprir sua missão.